Inês Cotinelli, mulher, mãe de 2 filhos, uma das 5 filhas do Daciano, a do meio, e disposta a viver próxima do meu pai para poder comunicar a obra e para entender as ausências dele como presenças neste momento. A formação académica foi de pintura, não é? Que abandona com este imperativo ético e moral de se dedicar ao design. Tinha claramente essa vontade de ter uma participação nessa vida social e de melhorar o cotidiano das pessoas. Quando ele abriu o ateliê, o seu ateliê próprio, em 59, tem a primeira grande encomenda de uma obra pública, que é a reitoria da Universidade de Lisboa, e vai trabalhar com o arquiteto Pardal Monteiro e dá-lhes a arquitetura de interiores. E nessa altura ele percebe que esta atividade é uma atividade autónoma. Por isso ele reclama para ele o design como uma atividade com esse imperativo ético e social. Estas 3 vertentes do Daciano, não só na sua participação na arquitetura de interiores e no design, como também na indústria, com a introdução das práticas de projeto de produto e das metodologias que ele introduz quando é convidado pelo Fernando Seixas para a Metalúrgica da Longra, e que introduz o gabinete de estética industrial, passado depois a gabinete de design. E, portanto, temos finalmente o ensino. Portanto, temos estas 3 dimensões do Daciano designer, indústria e ensino. E esse todo fazem dele essa figura que, indiscutivelmente, as pessoas reconhecem como uma referência no panorama nacional do design português. As reedições começam por ser elementos de comunicação. A comunicação era o fio condutor deste projeto, ou desta vontade de manter viva a memória do meu pai. E manter viva a memória do meu pai através dos seus objetos e das suas peças de mobiliário. E, portanto, o Daciano vai viver noutros ambientes, salta das obras para as mãos das pessoas. Nesse caso, essa responsabilidade e seguir um pouco esses passos que o meu pai dava e tentava sempre, que era aproveitar e esse trabalho conjunto entre o designer, o artesão, ou o operário, ou a indústria. E, portanto, essa dinâmica, não é? E que nós percebemos que realmente existia quando nos debruçamos sobre os desenhos do Daciano, sobre determinada peça, e não estão de acordo com o resultado final. E, portanto, há aqui um trabalho, há aqui um gap entre aquilo que são os desenhos técnicos do Daciano e o original. E percebemos que as séries variam de artesão para artesão. E o grafismo na arquitetura era muito importante, dava-lhe essa nota de complementaridade na intervenção do espaço. E eu utilizei um sistema de desenhos, uns estudos gráficos que foram desenvolvidos para o Hotel Penta, que nunca tinham sido produzidos, porque ele adotou a fragmentação nas tapeçarias.
E avançámos com a chamada linha Penta, que são tapeçarias de sinalização do Hotel Penta, nas duas versões, na versão estudos, porque foram os primeiros estudos, e na versão fragmentos, que foram aqueles que foram adotados depois para os painéis no hall dos elevadores. Efêmero teatral tentava representar aquilo que eram os percursos e as possibilidades de vivências nesse espaço, não é? Essa tal relação entre o vazio e o preenchido, entre aquilo que iria limitar ou criar essas liberdades de movimento no espaço. E isso para ele era muito importante, que eram os elementos efêmeros, são elementos que eram espécies de objetos que até se podiam deslocar, mas eram os outros que ele sabia, e quando da arquitetura de interiores, ele acoplava aos edifícios e aqueles estavam e eram uma continuação daquilo que era a arquitetura. Que o Rem Koolhaas, arquiteto responsável pela Casa da Música, do projeto, vem ao ateliê e escolhe, quer um mobiliário de autor nacional, e escolhe as peças do Daciano. Havia aqui vontade de comunicar e os primeiros passos foram dados no sentido de perceber qual era o enquadramento deste trabalho, deste design nacional no percurso internacional de outros autores naqueles mesmos momentos, sendo que ele é notado como um modernista. E essa internacionalização, o primeiro passo que tentei dar foi ir aos dois museus em que nós visitávamos com alguma disciplina e rigor, não por obrigação, mas porque ele dizia que era fundamental, que era o Centre Georges Pompidou e o MoMA. E foi fantástico ver como o Daciano foi acolhido de imediato pelos curadores. Tudo selecionaram uma peça que pertence ao CCB, uma peça de mobiliário que foi desenhada para o CCB, projeto do Gregotti, que ele desenhou, que é a poltrona broa, que neste momento faz parte da coleção permanente do Centre Georges Pompidou. Posteriormente fui ao MoMA e foi muito interessante, porque cheguei à Kindchen, que era curadora de design, tinham terminado a exposição sobre a kitchenware e eu levava justamente o catálogo, também desta vez já em inglês, e ela olhou para o sistema de utensílios de cozinha do Daciano e fica perplexa com aquilo que vê e diz: eu quero o Daciano na coleção permanente do MoMA. Eu decidi que ia pegar, sem nenhuma ideia pré-concebida, ia pegar na obra do meu pai, passar tempo com ele. A vontade era passar tempo com o meu pai. Ter esta missão e este projeto agarra-me ao chão, agarra-me àquilo que é de facto essencial para viver dentro dos princípios com os quais fui educada. E isso é muito importante. O meu fio condutor.